Freya, a deusa do amor, da guerra e da magia, é uma das figuras mais fascinantes da mitologia nórdica. Conhecida por sua beleza incomparável e seu poder sobre os destinos, ela representa a dualidade da vida, criação e destruição, amor e batalha. Prepare-se para conhecer a história de Freya, uma deusa que deixou um legado eterno marcado por mistério, poder e sabedoria. Dizer que Freya era bela seria subestimar o impacto de sua presença. Ela não apenas atraía os olhares, ela dominava os sentidos. Onde quer que passasse, o ar parecia se aquecer, os corações batiam mais rápido e até os deuses hesitavam em suas palavras. Sua beleza era a fusão perfeita entre o terreno e o divino, como se os elementos da natureza tivessem sido reunidos para criar uma forma viva da perfeição. Seus cabelos dourados caíam como rios de luz sobre os ombros, brilhando, como se contivessem o próprio sol das terras nórdicas. Os olhos tinham a profundidade das águas mais antigas, de um azul tão intenso que pareciam carregar segredos do início dos tempos. Sua pele alva refletia a pureza da neve recém-caída, e sua voz suave tinha o poder de acalmar feras ou incendiar paixões. Freya caminhava com a leveza de uma deusa, mas com a força de quem conhecia seu valor. Seus traços finos, sua postura nobre e sua expressão determinada não deixavam dúvidas. Ela era um ser de poder. Um poder que não vinha da força bruta, mas da sensualidade e da presença magnética. Um simples olhar seu era suficiente para fazer reis hesitarem, guerreiros se ajoelharem e até deuses entrarem em disputa. Freya era, acima de tudo, inatingível, não porque se escondesse, mas porque nenhum ser conseguia se igualar a ela. Ela era o desejo e o mistério, a beleza e o perigo, um encanto que jamais poderia ser domado. Embora muitos a conheçam como a deusa do amor, da fertilidade e da beleza, Freya carregava em si a essência dos extremos. Seu nome também era temido nos campos de batalha. Sob seus véus dourados e seu olhar sereno, havia uma guerreira poderosa, fria e resoluta. Freya não apenas compreendia o amor e o prazer, ela também entendia profundamente a violência, o sangue e o silêncio da morte. Nas antigas lendas, era dito que Freya liderava as valquírias, figuras femininas aladas que desciam dos céus para cavalgar sobre os campos ensanguentados e escolher quais guerreiros seriam poupados e quais morreriam com honra. Ao lado dessas entidades temidas, Freya observava as batalhas não com piedade, mas com sabedoria. Ela conhecia os corações dos homens e o destino de cada um. Nada lhe escapava. Sua beleza, muitas vezes subestimada, escondia a coragem de uma estrategista e o pulso firme de uma juíza implacável. Quando a última lança era arremessada e o chão se tornava lama de sangue e poeira, Freya reclamava sua parte. Metade das almas dos mortos em combate era enviada a ela, para seu vasto salão chamado Sess-Hrumnir, situado no campo de Folkvangr. Ali, os bravos eram acolhidos com honra, não para descansar, mas para viver eternamente sob o olhar da deusa, treinando para uma batalha que ainda viria. A outra metade era enviada a Valhalla, domínio de Odin. Assim, ela dividia com o pai de todos o poder sobre os mortos heróicos, deixando claro que seu papel na mitologia nórdica era tão vital quanto o dele. Freya representava, portanto, a complexa dualidade da existência. Ela era o amor que cura e a espada que corta, a carícia e o grito, a fertilidade que dá a vida e a mão que colhe os mortos. Seu nome não era invocado apenas por amantes, mas também por guerreiros antes do combate, mães em desespero e reis diante do destino. Essa combinação única de beleza, desejo e morte fazia de Freya uma divindade incomparável, temida, adorada e, acima de tudo, respeitada. Entre todos os tesouros dos deuses nórdicos, poucos eram tão belos e envoltos em mistério quanto o colar mágico Brisingamen, pertencente a Freya. Não era apenas uma joia, era uma peça de poder, um artefato que resplandecia como o fogo do próprio sol.
cintilando como as auroras boreais que dançam no céu das terras nórdicas. Seu brilho era tão intenso que, ao usá-lo, Freya tornava-se quase irresistível aos olhos de qualquer ser, deus, gigante ou mortal. Diz a lenda que Brisingamen foi forjado pelos 4 anões mestres da forja, Alfrig, Dvalin, Berlin e Grer, criaturas que viviam nas profundezas da terra e dominavam segredos esquecidos. Eles moldaram o colar com metais que não existem no mundo dos homens, infundindo nele uma magia primitiva que nenhuma outra divindade possuía. Quando Freya o viu, soube imediatamente que precisava possuí-lo, não por vaidade, mas porque algo naquele artefato chamava sua essência. Ele não era apenas belo, era perigoso. E Freya sempre se atraiu pelo que era proibido, mas o preço era alto. Os anões, conhecedores dos desejos da deusa, impuseram uma condição incomum, uma noite com cada um deles. Sem hesitar, Freya aceitou. Alguns a julgaram por isso, outros a temeram. Mas para ela não havia vergonha, apenas estratégia. Seu domínio sobre o desejo era tão natural quanto o vento sobre as montanhas. Usar sua sexualidade não era um pecado, era uma arma. E naquele acordo, ela reafirmava o que sempre foi: uma deusa que conhece seus limites e, se necessário, os ultrapassa. Brisingamen passou a simbolizar mais do que beleza. Representava o poder de seduzir, de influenciar e de controlar. Era um lembrete de que Freya não era uma deusa passiva, mas uma jogadora astuta no tabuleiro dos deuses. E como tudo que brilha demais, o colar também trouxe consequências. Em alguns contos, Loki, o deus trapaceiro, tentou roubá-lo. Em outros, Odin o usou para chantageá-la. Brisingamen se tornaria, com o tempo, um objeto de cobiça e intriga. Assim, o colar mágico não apenas adornava Freya, ele era parte de sua essência. Brisingamen era seu trono invisível, sua coroa oculta, um reflexo de seu poder absoluto sobre o amor e sobre o engano. Desde seu nascimento, Freya era descrita como uma presença fascinante. Seus cabelos dourados reluziam como campos de trigo ao sol, e seus olhos tinham o brilho profundo das águas mais serenas e misteriosas. Sua beleza não era apenas física, havia algo em sua aura que envolvia tudo ao redor. Um poder hipnótico, antigo e irresistível, capaz de desarmar os mais fortes guerreiros e fazer os próprios deuses hesitarem diante de sua presença. Mas Freya era muito mais que um rosto belo. Ela era a deusa do amor, do desejo, da fertilidade e da sensualidade. Seus domínios não se limitavam ao romance inocente, mas se estendiam à paixão avassaladora, à conexão física e à força criadora da vida. Era reverenciada por mulheres que desejavam filhos, por homens que buscavam conselhos amorosos e por feiticeiros que viam nela a guardiã dos mistérios mais profundos. Entretanto, Freya também carregava o peso do luto e da guerra. Como senhora de metade dos guerreiros mortos em combate, os que não iam para Valhalla, mas sim para o campo de Folkvangr, ela também era uma deusa da morte honrada. Essa dualidade entre vida e morte, amor e dor, tornava Freya uma divindade completa, complexa e eternamente fascinante. Em um dos episódios mais intrigantes das sagas nórdicas, Freya protagoniza uma jornada marcada por mistério e astúcia. A busca pelo ouro encantado, guardado por uma entidade antiga e poderosa. Esse ouro, necessário para a construção mágica das muralhas de Asgard, não era comum. Ele carregava uma energia primordial, capaz de reforçar estruturas divinas e preservar o equilíbrio entre os reinos. Freya foi escolhida não por acaso. Sua beleza e poder eram inegáveis, mas era sua inteligência estratégica que a tornava perfeita para lidar com o perigo invisível por trás da missão. O ouro estava sob a proteção de um guardião enigmático, envolto em camadas de feitiços e enigmas. Mas o maior obstáculo não era ele, e sim Loki, o deus da trapaça, que interferia nos bastidores, tentando manipular o desfecho a seu favor. Loki, conhecendo o valor do ouro e da própria Freya, tentou envolvê-la em jogos de palavras, ilusões e propostas duvidosas. Em versões mais ousadas da lenda,
ele tentou seduzi-la ou barganhar com favores secretos. Contudo, Freya, longe de ser uma deusa ingênua, já previa cada movimento do enganador. Ela não recuava diante de desafios e sabia que no mundo dos deuses, nem tudo se conquista com força, mas com sagacidade. Ao longo da jornada, ela enfrentou armadilhas mentais e ilusões mágicas criadas por Loki, mas se manteve firme, observando cada detalhe, aguardando o momento certo para agir. Quando o fez, virou o jogo. Conquistou o ouro não por submissão, mas por inteligência, deixando Loki com a falsa impressão de vitória, até que ele percebesse o engano tarde demais. Com isso, Freya mostrou que sua beleza era apenas uma das suas muitas armas. No campo da estratégia, ela era tão letal quanto qualquer guerreiro. E no mundo dos deuses, isso a tornava ainda mais temida. Ela não apenas cumpriu sua missão, ela reafirmou sua posição como uma das mais poderosas entidades do panteão nórdico. Entre os deuses nórdicos, poucas histórias de amor são tão carregadas de mistério e melancolia quanto a que envolve Freya e Odin. Embora casada com Odi, o deus da fertilidade, Freya nutria um sentimento profundo e silencioso por Odin, o pai de todos. Era um amor não declarado, uma conexão espiritual marcada por respeito, admiração e um desejo que jamais se concretizou plenamente. Odin, por sua vez, via em Freya não apenas sua igual em poder e sabedoria, mas também uma figura fascinante, cuja presença despertava sentimentos intensos. Esse amor não correspondido refletia a dualidade da própria Freya, deusa do amor, da beleza e do desejo, mas também do sofrimento e da ausência. Enquanto ela governava os corações dos mortais e deuses, o seu próprio coração carregava uma saudade incurável. Ela passou séculos procurando seu marido desaparecido, Od, que misteriosamente partia em longas jornadas e deixava Freya imersa em solidão. A busca por Od tornou-se quase um ritual eterno. Freya, tomada pela tristeza, percorria os 9 mundos derramando lágrimas de ouro. E mesmo que seu corpo estivesse em Midgard ou Asgard, seu pensamento muitas vezes se voltava a Odin, o deus que observava tudo de longe, mas que jamais se aproximava o suficiente para preencher o vazio. A história entre eles é, acima de tudo, um lembrete de que até mesmo os deuses conhecem o amor que machuca, que não se realiza e que por isso mesmo se torna eterno. Freya não era apenas a deusa do amor, da guerra e da fertilidade. Ela também era a mais poderosa praticante de Seidr, a antiga arte da feitiçaria nórdica. Seidr era uma forma profunda e ancestral de magia que permitia manipular os fios do destino, enxergar o futuro e alterar o curso dos eventos. Algo tão temido quanto reverenciado entre os deuses imortais. Era uma magia associada ao feminino, à intuição e ao caos da natureza, que não pode ser controlado, apenas canalizado. Freya dominava essa arte como ninguém. Com gestos e encantamentos, ela era capaz de invocar visões, controlar o clima, despertar sentimentos e até alterar decisões dos próprios deuses. Sua conexão com o mundo espiritual era tão intensa que, durante seus rituais, dizia-se que ela podia sair do próprio corpo e vagar entre os planos invisíveis, espiando o que estava por vir. Ela não apenas usava o Seidr, ela o espalhou pelo mundo dos deuses. Foi Freya quem ensinou a Odin essa arte poderosa, desafiando os valores tradicionais da sociedade nórdica, que via a prática como uma ameaça à masculinidade. Ainda assim, Odin, reconhecendo o valor da magia de Freya, se rendeu ao conhecimento dela, mesmo que isso custasse sua imagem diante dos outros deuses. Com o Seidr, Freya se tornava mais do que uma deusa. Ela era uma tecelã do destino, capaz de mudar o curso da existência com um sussurro. Sua sabedoria mística e sua coragem em dominar forças tão perigosas faziam dela uma figura de respeito, medo e fascínio. Um lembrete de que o verdadeiro poder muitas vezes habita onde menos se espera, na alma intuitiva e livre de uma mulher. Freya é uma das figuras mais complexas da mitologia nórdica, e seu legado perdura até hoje, reverberando através das lendas e crenças que ainda fascinam a humanidade.
Ela não foi apenas a deusa do amor e da beleza, mas uma entidade que simbolizava a dualidade do próprio universo, a combinação de luz e escuridão, vida e morte, criação e destruição. Sua figura não se limitava à delicadeza do amor. Ela era uma guerreira feroz, uma líder que governava as valquírias e decidia quem viveria ou morreria nas batalhas. Além disso, Freya dominava a arte do Saeder, a feitiçaria que permitia manipular o destino e as forças do universo. Sua beleza encantadora e sua habilidade para seduzir eram inegáveis, mas o que realmente a tornava temida era o seu poder sobrenatural. Freya não era uma deusa submissa à sua aparência, mas uma mestre do destino, capaz de intervir nas forças invisíveis que governavam tanto os deuses quanto os mortais. Com seu colar Brisingamen, suas lágrimas de ouro e sua conexão com os gatos mágicos, Freya transcendia a simples representação de uma deusa do amor. Ela era uma mulher com um propósito profundo, possuidora de sabedoria e astúcia, e sua habilidade para manipular a realidade a tornava uma das divindades mais poderosas e fascinantes. O legado de Freya é um lembrete de que a verdadeira força não está apenas na beleza ou no amor superficial, mas no controle que possuímos sobre o nosso destino. Ela ensinou aos seres humanos e deuses a importância de aceitar a complexidade da vida, a beleza, a guerra, a morte e o renascimento. Seu mistério e poder continuam vivos nas lendas, representando uma força feminina que transcende o tempo e os limites da mitologia. Se você se fascinou pela história de Freya, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais mistérios e lendas como essa.